caminho. Dentro desse caminho, olha só, você tem essa máquina de prazer. A sua máquina de prazer, num primeiro momento, está muito ligada a estímulos que efetivamente, aí muito na linha do que você está... Feito todo esse caminho, existem estímulos, como eu acabei de dizer, que efetivamente tem um sentido biológico claro. Você tem inclinações de base genética em relação ao comportamento. Então, existem comportamentos geneticamente determinados. Eu acabei de falar da sucção. Então, o bebê nasce. Então, mamar traz isso. É inato no bebê, ele nasce mamando. Tá? E outro, são relações sociais, tem vários. Não é um, tem uma porrada. Só estou dizendo que eles não são... Vocês têm muito mais do que isso. E aí você tem esse comportamento. Este comportamento se associa a um outro comportamento. Vou dar um exemplo. A mãe está dando mamar e beija a cabeça do bebê. Este comportamento do beijo, além da proximidade com a mãe, essa sim ser adaptativa, porque inclusive você tem liberação de oxitocina, tem tem cadeias moleculares que geram adaptabilidade, que tem a ver 100%, totalmente com o gene, tá? É puramente... O ser humano, nesse sentido, é muito parecido com qualquer outro mamífero. Você tem isso, mas aquele comportamento, ele foi associado num momento crítico com uma coisa muito boa. Tá bom? O beijo. O beijo em si, no segundo momento, é como se ele fosse tocado por uma mágica. E ele ganha valor independente do primeiro comportamento. Ou seja, se eu tenho uma coisa... Tá falando que o primeiro foi instintivo. O primeiro é instintivo. O beijo não tem... A recompensa, o prazer que o beijo me dá não é instintivo. O beijo na cabeça. Tá bom? Então vamos pensar de maneira diferente. Eu não gostava de tomar vinho. Eu venho aqui, tenho uma conversa sensacional com você tomando vinho. A associação vai me fazer pensar no vinho de uma maneira mais positiva, tá bom? Eu tô falando uma coisa muito real da vida de todo mundo. Como é que as escalas de relacionamento altamente complexas, que não tem mais nada a ver com nada de biológico, dão do tom de 95%, 99% da nossa vida, e não um neurotransmissor? Dessa maneira. São redes de associações. Por que você faz tal coisa? Talvez você vai encontrar na gênese desse comportamento uma série de coisas que ou por deslocamento, igual o Freud falava, ou de maneira direta, criam uma avenida de associações positivas para você. Por que muita gente... Quando a pessoa fala assim, cara, problema do abuso de drogas é influência de outras pessoas, falam que babaquice. Não, é babaquice, mas é verdade. Por quê? Porque muitas vezes o lance de cheirar e tal vem do quê? Da companhia com aquele... De coisa boa. Não é de coisa ruim. É coisa boa. Você tem aqueles amigos... É bom. Não é bom porque a droga faz... Não. Vibe boa, pessoas bacanas, você tá num negócio legal, sei o quê. Naquele coisa, porque alguém também fez uma outra associação que vem de outro caminho, a coisa entrou nessas e daqui a pouco... Você tá muito mais desconectado dessas experiências de base, mais conectado à questão da droga. E daqui a pouco você não está mais nem cheirando para ter prazer, mas cheirando para parar de ter o desprazer da fissura. Entende? Então, assim, as cadeias que terminam em umas coisas que parecem incompreensíveis, às vezes começam com associações que no final dos contos é assim, por que raios que você cheira cocaína? O cara cheira cocaína, ele cheira cocaína de novo por uma questão adaptativa e não desadaptativa, entendeu? Não tem nada de desadaptativo. Por quê? Porque ele tem um invólucro. Esse invólucro protege letrinhas. A máquina de proteção das letrinhas envolve mecanismos. Um dos principais mecanismos é recompensa e punição. O processador de recompensa e punição primordial é prazer e desprazer. O prazer gera uma associação horizontal com o lance da cocaína que não tinha a ver com a cocaína, tinha a ver com essas pessoas. E aí, esse por sua vez gera uma outra que é direta, que tem a ver com o quanto a cocaína vai inundar o cérebro de dopamina e outros neurotransmissores que vão dar sensação de euforia. E aí o circuito que daqui a pouco... E aí esse circuito, o problema é que ele vai modificando as conexões cerebrais e daqui a pouco o grande lance não é que você cheira na hora que tem a festa, que você está com seu amigo que você gosta. Tira da equação total, você vai cheirar às 3 horas da tarde quando você está sentindo fissura, que é falta de algo no seu cérebro. E aí daqui a pouco você olha e fala, cara, por que essa pessoa fica fazendo essa infelicidade? Como ela é louca? Ela é louca, mas é por causa de um processo adaptativo e não desadaptativo. Você entende por que é importante pensar dessa maneira? Então tudo isso mostra o quê? Tá? Só pra gente agora fazer realmente aqui a transição pro ponto que era o de nossa base. Tudo isso mostra, ou pelo menos é muito sugestivo, que este movimento em sentido às coisas de base intencional... Ele não tem porra nenhuma a ver com máquina.
Então a questão não é... Então, primeiro, se a primeira manifestação é a manifestação da consciência como atenção e a segunda manifestação é a manifestação da consciência como metacognição, a terceira manifestação é a manifestação da consciência enquanto paixão, enquanto intenção, enquanto volição. E essas duas, do final, por essas razões que eu expliquei que são distintas, parece que não tem nada a ver com máquina, não são replicáveis, porque elas parecem que têm a ver com a maneira que a vida é. Com a essência do que é estar vivo e, no caso, com a essência do que é ser humano. Simples assim. É como se a gente fizesse um teste com uma máquina e para ver se ela é humana e simplesmente a gente consegue fazer a máquina se parecer com a gente. Ela nunca vai ser ou ter uma senciência da maneira dela. A gente fica esperando que ela seja parecida com a gente. E é impossível isso acontecer. É isso que você está falando? Porque exato. O começo do problema, quando você começa... a base não é a mesma, né? A base não é a mesma. Não é só que ela não pode... A vontade de uma máquina, qual que é a vontade dela? Exatamente. Vontade parece que é uma coisa que emerge da tentativa de proteger as letrinhas. Através de um mecanismo chamado prazer e desprazer. Que, por sua vez, serve de operador para punição e recompensa.